Então, boa noite, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula. A gente já falou aí sobre prisma, sobre lâmina de face paralela, sobre dióptro, né? Vamos agora continuar. Ainda dentro do prisma, mas não precisa ser prisma, tá? Mas a gente vai fazer o desenho que ele fica bonito. Tem até um disco bem conhecido que usa esse fenômeno aí e tal. Mas, ó, dispersão da luz. Dispersão da luz. Muito bem, beleza. Vamos lá, ó. O que acontece aqui? Quando a gente fala luz branca, na verdade aqui está implícito que é a luz solar que a gente consegue enxergar, né? O espectro visível inteiro ali. Então, quando a gente fala luz branca, a gente fala luz policromática, né? Com todas as frequências ali dentro da faixa do visível. Beleza. Quais são elas? Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar de baixo para cima que é mais fácil da gente fazer a sequência, né? Qual que é a sequência? Vermelho. Depois, laranja. Que eu não posso escrever laranja, tem que escrever alaranjado, né? O tal do português é cheio de regrinha, nada a ver, né? Depois, amarelo. Depois, verde. Depois, azul. Depois, anil. E depois, violeta. Só que a gente já teve essa conversa, eu vou só repetir, né? Não é só 7 cores, né? São infinitas cores. A gente coloca as mais, assim, mais conhecidas, né? Que você consegue, lá eu tô vendo azul, lá eu tô vendo violeta. O anil eu não sei o que ele tá fazendo aí, de verdade mesmo, porque eu nunca enxerguei esse anil. Eu enxergo azul e depois eu enxergo o roxo, né? Mas tá, colocaram o anil aí, vamos deixar ele. Essa faixa aqui, ó, ela tem uma frequência específica. Lembra que ela tá lá no espectro eletromagnético, né? Ela tá compreendida entre 4 vezes 10 elevado a 14 Hz até 8 vezes 10 elevado a 14 Hz. Assim, ó, se você comparar com o espectro eletromagnético inteiro, quer ver? Eu vou até pegar uma imagem aqui, ó. Espectro eletromagnético inteiro, só para vocês verem as frequências, olha só. Ele veio sem fundo. Por que ele veio sem fundo? Ele veio vetor. Deixa eu pegar outro. Esse aqui veio com fundo. Olha só, ó. Aqui a frequência tá aqui, né? Tudo que a gente falou lá. Olha, veio em espanhol. Tá. A gente tem lá ondas de rádio, as micro-ondas, raio-x, né? As mais fortes lá, que são as radiação gama. Mas olha só o tamanho desse espectro. É isso que eu quero que vocês tenham noção. Ele vai ali, ó, de 10 elevado a sexta, 10 elevado a... Tem alguns que coloca 10 a 4 de início aqui, mas enfim, né? De 10 elevado a sexta, 10 elevado a 20. São 10 a 14 de diferença. 10 a 14 é muita coisa, né? Porque, ó, com 3 zeros é 1000, depois é milhão com 6 zeros, depois é bilhão, depois é bilhão, né? Trilhão, perdão. Então, assim, 10 a 14 é muito grande. Olha só a diferença que nós enxergamos. É de 4,10 a 14 até 8,10 a 14. Não dá um 10 de diferença, tá vendo? Então, no espectro inteiro, a nossa faixa que a gente consegue enxergar, ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha mesmo. Geralmente, a gente estica bastante esse eixo para daí a curva ficar um pouquinho mais legal, ó. Então, a gente enxergaria somente isso daqui, ó. Tá? Mas lembra que a gente falou lá do óculos que enxerga o infravermelho, né? Daí ele vai enxergar antes e tal. Mas a nossa faixa ela é bem pequenininha. O Sol manda luz branca, que é composto por todas elas, né? Aí, quando a luz branca incide sobre alguma superfície, o que pode acontecer? Né? Ela pode bater e voltar, ela pode bater e atravessar, enfim, tem vários fatores. O que eu quero que vocês guardem, e bem guardadinho, é o seguinte. Quanto
maior for a frequência de uma luz, quanto maior for a frequência de uma luz, mais n vai ter aquele meio em relação àquela luz. Lembra que a gente escreveu que o n depende do meio e depende da luz que estava incidindo? Que a gente até comentou, né? Porque a luz verde, ela passa, né, em alguns meios, só que não passa nos outros. Por exemplo, se bater no meio vermelho, vai só absorver. Então, depende da luz e depende do meio também. Então, quanto mais frequência, mais n tem aquela luz, né? Mais aquela cor. Aí, ó, quanto mais n ela tem, maior é o seu desvio, maior é o seu delta. Então, a luz de maior frequência é a que mais desvia. E, consequentemente daí, olha só, você está vendo que tem mais n? Quem tem mais n tem mais dificuldade, lembra? Se tem mais dificuldade é porque tem menos velocidade. Monta desse jeito aqui, tá? Monta desse jeito aqui. E outra, lembra que a gente faz relação direta em uma equação se tiver alguma constante, tá? Então, você não vai analisar usando essa daqui. Por quê? Porque aqui não tem ninguém constante. Beleza? Então você vai falar assim, maior frequência, maior velocidade. Não. Isso aqui só vale se for um lambda constante, mas o lambda não é constante. Beleza? Então você só pode fazer relação direta e inversa se você tiver alguma coisa constante na equação. Tanto é que a gente nem viu ondulatório ainda, né? Semana que vem. Beleza. Aí agora, ó, a outra parte, né? Quanto menor for a frequência, menor vai ser o n, menor vai ser o desvio. Só que quanto menos n, mais fácil. Se é mais fácil é porque a velocidade é maior. Pronto. Por que eu estou fazendo o n e a velocidade? Porque o n é c sobre v, né? O c é constante. Aí eu posso fazer a relação, tá? Beleza. Vamos fazer um desenhozinho bem legal? Vai, capricha aí. Ó, prisma. Prisma. Pronto. Aí a gente vai mandar luz branca. Eu não tenho cor branca, né? Mas finge que isso aqui é branco, ó. Luz branca. Essa luz branca, ela vai mudar de meio. Mudando de meio, né, cada cor, que ela é composta por todas, vai ter uma dificuldade, então cada cor vai ter um desvio, então ela vai separar. Aí essa separação a gente chama de dispersão. E assim, ó, vamos só fazer a continuação. Ela não iria continuar em linha reta? Isso aqui é o que aconteceria se não tivesse o prisma. O que você vai fazer, ó? Você vai desenhar a reta normal. Faz comigo. Não está indo do meio menos para o meio mais, né? Tipo do ar para o vidro? Sim. Então, o que vai acontecer? Ela vai aproximar, né? Aí, a que aproxima mais é a que mais desvia. Aí, isso que você tem que perceber, ó. Vou pegar a roxinha aqui, que é a violeta, né? Roxo, violeta, mesma coisa. Não vai criar confusão também. Ó, ela vai aproximar, né? Só que a que mais aproxima, que fica mais perto, é a que mais desvia. Aí depois vem as outras. Quem que vem? O azul. Pula o anil. Pula o anil. Não vem com isso daí também. Tá? Azul. Depois, verde. Senhor, não tem tanta cor assim. Se vira, escreve, faz uma legenda aí. Depois, amarelo. Depois, laranjado. Pessoal que joga stop aí, ó. Cor com M. Amarelo. Ótima cor. Depois o vermelho. Né? Viria daqui, mas é que vai ficar muito poluído ali, tá? Ó, viria daqui, tá? Mas eu fiz seguindo dali. Aí depois cada um vai seguir o seu rumo, né? Tá, aí você fala assim, professor, mas quando eu enxergo o arco-íris, né, ele aparece assim, o roxo embaixo, né, depois o vermelho em cima. Porque daí, na verdade, lá também tem a reflexão, né? Então, se você fosse fazer o refletido, ó, você faria isso aqui. Aí você teria o roxinho voltando, né? Porque daí você também vai ter reflexão. Aí o vermelhozinho voltaria aqui por cima. Mas tá, eu tô fazendo só a refração, só para você entender como que ela abre. Aí depois também vai ter mais uma refração, né? Aí você pode continuar aqui. Mas acho que já tá legal o desenho. Né? Então, o que você tem que saber? Que a luz branca, ela é uma luz policromática, então ela tem todas essas frequências, de 4, 10 a 14 até 8, 10 a 14, então tem infinitas frequências ali dentro, né? Cada uma com a sua cor característica.
e quando ela muda de meio, cada cor sente uma dispersão, um desvio diferente. Aí ela abre dessa forma que tá aí. Beleza? Então tá aí a dispersão da luz. Tá, aí assim, ó. Então só para você entender, para você conseguir explicar algumas coisas cotidianas aí, que aqui é legal também falar, né? Por que de dia você enxerga o céu azul e por que de noite não, né? De noite aí não tem. Ao entardecer, ao amanhecer, você enxerga ele mais avermelhado. Por conta disso aqui, ó. Você tem a Terra, aí você tem aqui os raios solares, né? Lembra que manda na luz branca. Ó, luz branca. Que é a composição de todas. Beleza. O que acontece, ó? Quando tá de dia, você tá vendo que esses raios eles vêm basicamente perpendiculares ali à superfície? Lembra que o que vem perpendicular, ele não sofre desvio, né? Então de dia entra todos, né? Entra basicamente todos. Mas como esses aqui para cima são mais energéticos, então você enxerga mais eles. E como o nosso olho é mais sensível ao azul, então você enxerga o céu azul de dia. Só que daí, quando a gente tá ou no amanhecer ou no entardecer, é porque esses raios, ó, eles já estão bem inclinados em relação à superfície. Porque agora você tem uma normal diferente, você tem um ângulo diferente. Né? Então, como tá vindo inclinado, eles vão desviar. E quem que desvia mais? Quem desvia mais são esses aqui em cima, né? Ó. Então, de manhãzinha ou ao entardecer, o violeta desviou demais, nem entrou na Terra. O anil, o azul, também não. O verde, também não. Fica nessa faixa aqui, ó, entre amarelo, alaranjado e vermelho. Aí o nosso olho é mais sensível, ó, laranja, próximo ao vermelho ali, então a gente enxerga o céu mais alaranjado daí. Beleza? Aí até que daí vai sumindo esses raios, né? Vai desviando todos, aí a partir de um instante não entra mais nenhuma, aí fica escuro. Né? Aí, bem-vindo à noite. Beleza? Beleza. Próximo.